Boa tarde a todos. Boa tarde, Ângela. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma reunião do Amor Exigente de Guaratinguetá. Nós vamos fazer hoje num formato de duas pessoas, né? Testando aí uma nova ferramenta para a gente ver se vai dar certo. E vamos fazer os nossos cumprimentos iniciais, nossos avisos. E eu espero que vocês respondam comigo aí. Como vai você? Cada vez Cada melhor. dia melhor. Qual é que dia é hoje? É o É o primeiro primeiro dia dia de uma nova vida. da nossa vida. E o Amor Exigente é um programa que visa a melhoria de qualidade de vida, né? É um programa já há 3 décadas, que já vem ajudando muita gente, que funciona e dá certo. E ele é embasado, um programa de auto e mútua ajuda, que está embasado em 4 princípios, que são os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Então, essa reunião de hoje, daqui a pouco vou passar a palavra para a Ângela para ela fazer para nós a espiritualidade, e nós vamos conversar um pouco, ela vai trazer um pouco dos conceitos para nós, do que é a codependência, que na verdade nós estamos no 8º princípio, né, a crise, que a crise bem administrada pode gerar a mudança positiva. Ela vai trazer para a gente um pouco do conceito do que é e como combater a codependência. Então é isso, espero que todos estejam bem e gostem do estudo. Ângela, é com você. Ok, obrigada, Marcos. Boa tarde, família Amor Exigente. É com muita alegria que eu estou aqui hoje e sejam todos bem-vindos, quem está da primeira vez, né? E as pessoas que já estão conosco há muito tempo. Então, o Grupo Amor Exigente, né, tem um contrato do sigilo. Logo terminando a nossa palestra, nós iremos para o grupo de partilha. Então, nesse grupo de partilha, vai ser subdividido, né, em grupo. Vocês irão receber pelo grupo do WhatsApp para participar. E na questão na hora da partilha, né, o Amor Exigente ele tem um contrato de sigilo. É o que se ouve aqui, quem você vê aqui e o que você fala aqui permanece. Por que que nós temos esse contrato de sigilo? Porque quando a gente vai falar, né, das nossas dores, do nosso sofrimento, é necessário que a gente sinta-se à vontade para falar de tudo aquilo que está nos incomodando. E o Amor Exigente busca ter esse contrato de sigilo justamente para a gente falar aquilo que realmente está nos deixando chateados, né, triste. Então, e nós sabemos que a melhor forma de diminuir a dor é a dor compartilhada. Então, vocês sintam-se à vontade e sintam-se acolhidos no Grupo Amor Exigente. Tá? Como nós estamos, né, no mês da crise, e onde a gente sempre fala que uma crise bem administrada é uma crise que a gente pode sair com ganhos, então nós trouxemos hoje uma reflexão sobre a história da lagarta, né? Talvez vocês já tenham ouvido, mas é sempre bom a gente relembrar. Então, o rapaz estava passeando no parque quando viu um casulo preso a uma árvore e começou a observar aquele casulo. Quando ele observou mais de perto, percebeu que era uma lagarta tentando sair ali dentro do casulo. Então ele ficou indignado, começou a observar a luta que a lagarta travava para sair do casulo, aquela dificuldade toda. Então ele pensou, nossa, o que eu posso fazer para ajudar? Eu vou fazer o seguinte. Então ele observou que tinha uma pequena abertura no casulo. Então ele pensou, por que não ajudar essa lagarta a sair desse casulo? E fez isso.
Aí, então, quando ele percebeu essa pequena abertura, ele abriu o casulo e percebeu que logo em seguida caiu no chão aquela coisa que não era uma lagarta, né, nem era uma borboleta. Então ele pensou que iria ajudar a lagarta, né, a se transformar na borboleta. Mas ficou triste porque viu que o que aconteceu? A lagarta ali morreu e não se transformou em borboleta. Então, o que a gente pode tirar dessa história? Porque ele não poderia ter feito isso, porque a lagarta ela precisa passar por todo aquele processo para se transformar na borboleta. Ela precisava passar pelo processo da transformação para que saísse fortalecida. E com a questão que o rapaz fez, ela morreu e não conseguiu. Então, quando a gente pensa em crise, a gente às vezes pensa, poxa, essa crise tinha que acabar logo, eu tinha que fazer alguma coisa logo para que essa crise passe. Ou talvez, né, não tomar uma atitude para não gerar uma crise. Mas é necessário que a crise aconteça, né? E nos princípios do amor exigente, a metodologia do amor exigente vem sempre nos fortalecendo para que no momento da crise, no momento que a gente vai tomar atitude, o sétimo princípio do mês passado, nós vimos, né, que é tomada de atitude. E no momento que você toma atitude, gera crise. E no momento que gera crise, é necessário que você esteja fortalecido para suportar essa crise. E logo após vem o nono princípio, que é grupo de apoio. Então, assim, essa história que eu trouxe, que a gente trouxe hoje para a gente pensar sobre a questão da crise, é para a gente avaliar sempre que nós estamos na crise para nos fortalecer. Se eu preciso tomar uma atitude, e se eu perceber que eu estou pronta para tomar essa atitude, é necessário que eu faça isso para que eu saia fortalecido desse problema que eu estou passando. E a metodologia do amor exigente é muito sábia, porque desde o primeiro princípio até o último, ela vem sempre nos fortalecendo. E esses três princípios, tomada de atitude, crise e grupo de apoio, é muito importante para o fortalecimento de todos os membros. Então, essa a mensagem, né, nós estamos fechando o mês hoje, né, último sábado do mês, e mês que vem nós começamos já com o grupo de apoio. Então, é necessário que a gente passe realmente pela crise. É necessário que a gente tome atitude e que gere a crise para que a gente saia transformado desses momentos difíceis, né? Que às vezes a gente está vivendo por um problema que a gente está passando, por um ente querido que está usando drogas ou por qualquer outro problema que a gente esteja passando. Então, essa mensagem, e a gente está encerrando o mês da crise, e como é quinto sábado, né, quando a metodologia do amor exigente, quando tem o quinto sábado, a gente traz um tema livre. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a codependência, que é um problema o qual nós todos vivemos quando temos alguém que está passando não só pela situação do uso de droga, né, mas por qualquer outro transtorno, ou qualquer outra doença que o nosso ente querido esteja passando, há momentos que a gente fica totalmente na codependência. Posso compartilhar o slide então, Ângela? Pode sim, faça por favor. Então vamos lá. Vamos lá. Pronto, você pode colocar. Tá. Então,
Então, o que é e como tratar a codependência, né? Então, vamos a gente entender um pouco a codependência, né? Esse termo codependência, ele apareceu pela primeira vez no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, onde as pessoas começaram a perceber que os parentes das pessoas que estavam em tratamento para sair da dependência química, trazia alguns problemas também de saúde. Então, esse termo começou a ser usado na década de 70, em Minnesota. Então, a codependência é uma obsessão familiar sobre o comportamento do dependente. Uma preocupação extrema, uma dependência com a pessoa ou com o objeto. Ou seja, a pessoa começa a viver a vida do outro, começa a esquecer da sua própria vida. No caso, o dependente ou doente, os familiares ou pessoas que estão próximas dessa pessoa, né, do dependente químico, eles são co-doentes. Então, vamos lá. E quais são os sentimentos mais comuns que aparecem, né, com a codependência? São sentimentos de raiva. Raiva porque a pessoa começa a perceber que a vida do seu ente querido não está indo para frente, né? Ele percebe que ele está ali se acabando na situação das drogas. O ressentimento também aparece, que a pessoa começa a ver aquela cobrança em cima do adicto e percebe que, como ele está no processo, né, da doença, a dependência química é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, mas até então o codependente não percebe que é uma doença, né? Então ele está achando que às vezes é uma falta de vergonha, a pessoa não tem caráter, é vagabundo. São todos esses conceitos, né, que a família, tanto a família quanto a sociedade coloca no adicto. O descrédito, por que o descrédito? Porque a pessoa começa a mentir tanto, a manipular tanto, que o codependente já fica sem acreditar, né, em tudo, né, que ele traz, ele não acredita mais. A impotência, porque percebe que ele é muito impotente diante daquela situação. São tentativas e mais tentativas de ajudar a pessoa, né, ou até mesmo falar com a pessoa para parar de fazer uso das drogas, que ele se vê impotente diante da situação. Temos também, né, a gente percebe o medo do futuro que assola a família, não só a família, mas aquelas pessoas que estão mais convivendo mais de perto. Porque qual que é a perspectiva de futuro que ela tem para essa pessoa? Nenhuma, né? Às vezes pensa, nossa, ele está se acabando, cada vez mais se acabando. Tem muito também a tristeza, né? Que a tristeza, quando a pessoa começa a perceber que já começa a viver, né, só em função do adicto, do dependente químico, e não começa a voltar para a própria vida, começa a deixar a vida de lado. Então, a tristeza é um dos sentimentos muito comum que aparece. E a culpa, gente, quando se fala em culpa, né, nós estudamos aí o princípio, que o mês inteiro, né, o princípio do amor exigente, ele fala muito sobre a culpa. A culpa a gente sabe que é um sentimento que nos paralisa. Ela nos coloca no quadro de vitimização. E quando a gente está no quadro de vitimização, a gente não tem reação nenhuma, a gente fica
parado, né? Tipo, eu sou culpada de tal situação, então não vou fazer nada. E um dos sentimentos também mais comum é a vergonha. A vergonha por quê? Porque a vergonha aparece sempre, né, na vida do codependente. Poxa, como que eu vou explicar para minha família, para os meus amigos, para a sociedade, que meu ente querido, né, meu filho, meu marido, ou quem seja que for que esteja vivendo perto de você, está no mundo das drogas, está fazendo uso de drogas, aí vem a vergonha, porque aí pensa, né, poxa, a sociedade nos cobra sempre a perfeição, ou seja, nós precisamos ser perfeitos, nós não podemos ter nenhuma falha, nós precisamos ter um exemplo de pai, de maridos, de esposas, e vem a vergonha instala mais por isso. Às vezes a família esconde até mesmo dos parentes mais próximos a problema da drogadição na família, porque tem a vergonha, né? Então vamos aí passar para frente. E quais são os impactos causados que a codependência causa na vida dos pais? Vamos analisar os pais. Né? Os pais, eles pensam, bem, a primeira pergunta é uma coisa muito comum que a gente ouve, onde foi que eu errei? O que é que eu fiz de mais? O que é que eu fiz de menos com o meu filho? O que é que eu deixei de dar para o meu filho, né? Então, eles sempre vêm com essa cobrança, porque quando a gente está no papel de pai ou mãe, a gente, né, nós somos, né, o que se espera de um pai, o que se espera de uma mãe? É uma mãe que deu uma boa educação, né, o pai e a mãe dá uma boa educação para os filhos, bons exemplos, né, dar uma vida correta para os filhos. E quando o filho está, né, no problemas das drogas, na drogadição, eles já pensam logo que erraram, que fraquejaram. E às vezes tem aquela cobrança, a culpa sempre está lá, né? O processo da culpa está sempre instalado no codependente. E na vida dos cônjuges, às vezes, o que acontece com a esposa? A esposa para de desempenhar o papel de esposa e passa a desempenhar um papel de mãe. Né? Ela, em vez de ser esposa, ela começa a ser mãe. Cuidando de coisas que talvez seria papel do marido, coisas que ele precisava cuidar na família, ela passa a cuidar. Então, começa a sobrecarregar aí, né, os papéis que seriam divididos na família, começa a sobrecarregar. Tanto falando, né, com o papel da esposa, como no papel do marido também, né, se for a esposa que estiver, né, na questão da drogadição. Então, os papéis aí são acumulados, né, e começam, né, a sobrecarregar. E o impacto na vida dos filhos? Os filhos começam a perceber que não pode contar, às vezes, com o pai ou com a mãe. E, às vezes, eles precisam também desempenhar papel ali de cuidadores do seu pai ou da sua mãe. Há também a sobrecarga de papéis, aí, a sobrecarga de obrigações. Por exemplo, às vezes o filho tem que assumir as questões da casa, ou a filha. Então, esses impactos vão causando danos na vida dos codependentes, né?
E na vida dos amigos também, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas do codependente, sofre também, aliás, os amigos que estão mais próximos na vida do adicto sofrem também a codependência, porque eles começam a vivenciar toda aquela problemática e começam a deixar, às vezes, suas coisas de lado, né? Por exemplo, local de trabalho. A pessoa, para ajudar, às vezes, o amigo, começa a sobrecarregar, né? Para pegar trabalho do amigo para fazer, para que ele não seja punido. Então, são esses os impactos, né, causados na vida dos codependentes. Então, vamos seguindo. E quando a gente fala, né, na codependência, a gente precisa também perceber as fases na codependência. Né? Uma das fases, a primeira fase é a negação. Como é que é isso? Né? A pessoa começa a negar. Não, isso não está acontecendo com meu ente querido. Não, isso é uma fase, daqui a pouco vai passar e daqui a pouco ele vai estar bem. Ou seja, a pessoa nega o tempo inteiro. Né? Tem a barganha, a depressão e a agressão e aceitação. Né? Então, vamos ver uma cada vez. A negação. A família se depara com uma situação que nunca foi imaginada e que considera como terrível. Diante desse fato, acaba negando a realidade e os membros da família são tomados pela indignação e pelas dúvidas sobre a dependência química. Né? Como eu falei, pensa, isso não está acontecendo, isso é só uma fase e vai passar logo. Começam a negar, né? Nega o tempo inteiro. E a próxima fase é a barganha. Aí saiu da fase da negação e foi para a fase da barganha. Então, a família passa a negociar com o dependente químico visando o fim do sofrimento. Ou seja, para de usar que eu te compro um carro novo, para de usar que você vai ganhar uma viagem. Né? Então, assim, começa a barganhar como se, eu vou dar para ele, vou dar para o meu ente querido alguma coisa em troca dele parar de fazer o uso das drogas. Então, nessa fase da barganha, começam os questionamentos sobre o que foi feito de errado na educação do filho, gerando culpa, né? Já falamos aí muito da culpa, e sentindo-se responsável por não ter dado mais atenção e ser mais presente na vida do dependente. Então, a culpa está sempre instalada aí, né? Ele pensa que ou ele deu de mais ou ele deu de menos e percebe que onde foi que eu errei? O que eu faço com a minha culpa? Se ele fica só parado ali na culpa, ele paralisa, né? O codependente paralisa e não toma nenhuma ação. Então, vamos lá na próxima fase, qual é? A depressão. A família é assolada pela tristeza, pois começam as críticas, né? Aí o pessoal já está sabendo, né? A família toda já sabe, né? Os amigos, e começam as críticas, né? E assim se tira a venda dos olhos para a real proporção dos fatos. Ou seja, nesse momento, né, que é a fase da depressão, a pessoa percebe que realmente aquele ente querido está passando por um problema muito grave. Então, nessa fase, a família não sabe lidar com o sofrimento, encontrando dificuldades, até mesmo para procurar ajuda especializada. Ela fica, né, naquele estado depressivo, onde não tem força para nada, onde não tem energia, e começa, né, pode começar a aparecer aí as doenças, né, mas na frente nós vamos falar sobre as comorbidades que pode aparecer, porque
o codependente, ele não é um doente, né? Mas a codependência não é considerada como uma doença. Mas em função da codependência, podem aparecer outras doenças. Mais na frente nós vamos falar sobre essas questões. E tem a fase da agressão, né? Então sai da fase da depressão, aí passa para a fase da agressão. Nessa fase a família já fez de tudo que podia para impedir o que o dependente se autodestrua. E já se sente cansado emocionalmente, né? Já está exausto. Os recursos, né, já estão limitados, principalmente os recursos emocionais. E na metodologia do amor exigente, a gente vê muito isso aí quando nós trabalhamos, né, nossos recursos são limitados. Nós sabemos que nossos recursos físicos, emocionais, financeiros são limitados. Então, se a gente não cuida também da saúde mental, começam a aparecer as doenças. Por quê? Não que você está usando a droga junto com o dependente químico que passou a ser um doente. Conta da codependência que você para de cuidar de você mesmo, até mesmo dos seus exames rotineiros, você larga tudo, né? Então, a família acredita que pode controlar o dependente químico e começa a verificar mochilas, gavetas, escutar os telefonemas. E em casos mais extremos, chego até a prender o dependente químico em casa para que ele não saia em busca de drogas. E há casos também, né, que nessas situações, às vezes a pessoa até busca a droga e aceita que o dependente usa a droga em casa para que ele não corra risco lá fora. Então, vamos para frente, vamos ver. Então, nós vamos para a aceitação. Então, esta fase é caracterizada pelo início da saída do movimento da codependência familiar. Então, essa fase, a pessoa começa a perceber que ela precisa sair desse movimento da codependência, né? É quando a família consegue encarar o adicto como um doente e a dependência como uma doença, e para de vê-los, né, tanto a doença, e para de vê-los, né, como um delinquente, como também a nossa sociedade o vê. Então, nesse momento da aceitação, a família começa a perceber que ele não é um vagabundo, ele não é um delinquente, sim, é uma doença que está ali instalada e precisa ser tratada. Então, a família deixa de ser facilitadora, né? Como eu falei, às vezes, ela, no momento no momento que ela é facilitadora, é no momento que ela até deixa que o adicto usa droga em casa, né? Deixa de ser escravos, vítimas ou heróis do familiar, voltando a ter vida própria. Então, ela começa a se perceber, começa a perceber que ela também precisa de cuidados, ou que tem até outra pessoa na família que precisa de cuidados. É muito comum a gente receber, às vezes, as pessoas com a seguinte queixa: nossa, meu filho era uma beleza, né? Às vezes ela tem 2 filhos, né, ou 3, mas quando o fulano de tal começou no problemas da adicção, ele começou a dar problema também. Por quê? Porque nesse momento a pessoa está tão as atenções está tão voltada para aquele ente que está usando as drogas, que ela esquece dos outros, que ela esquece de dar atenção para os outros familiares, para outros filhos, ou para o marido, para a esposa, né, até mesmo para quem convive ali, né, no dia a dia. E há momentos também que o casal começa a brigar muito, né? Há casos até de separação nessas situações, porque
as atenções estão todas voltadas para aquele ente querido que está usando as drogas. Então, nesse momento, o momento da aceitação é o momento que a família começa a perceber que precisa buscar ajuda e começa a buscar por tratamento, né? O tratamento deve ser sistêmico, pois se a família falhar, o usuário também falhará. Ou seja, precisa tratar não só o dependente químico, mas toda a família, porque toda a família está adoecida também. Então, foram essas, né? São essas as fases. Então, essa fase da aceitação é uma das fases mais importantes, porque a pessoa aceita realmente que está com problema, aceita que a dependência química é uma doença e precisa ser tratada. E quais são os serviços, né, que aí a pessoa pode estar buscando? Temos os serviços formais, que são as unidades básicas de saúde, né, o CAPS, temos CAPS-AD, os CREAS, consultórios, né, psiquiatrias, psicologias, né? Então, são esses serviços que a pessoa começa a buscar. E os informais, né, o Alanon, Naranon, o Amor Exigente, né, que estamos aí trabalhamos o ano inteiro, como o nosso lema sempre diz, né, fazendo chuva ou fazendo sol, sendo feriado, nós estamos lá com as portas abertas. Mas quando nesse momento de pandemia, estamos trabalhando assim, né, via internet, e são as ferramentas que a gente não tinha e começamos a usar, e está dando muito certo. Não podemos deixar de estar abertos para fazer o acolhimento. E temos também a pastoral da sobriedade. Então, são todos esses serviços que o codependente, né, vai buscar para tratar a sua codependência. Primeiro, mesmo que o adicto não vá, é necessário que ele busque ajuda, porque sozinho é difícil sair, né, dessa codependência. Então, vamos lá. E temos também a psicoterapia, né? A abordagem sistêmica é a abordagem uma das abordagens indicadas, né? Porque a dependência química é um sintoma da disfunção familiar. Então, foco na interação dos membros da família. Então, quando a gente fala, né, em trabalhar o sistema, aí a pessoa pergunta, mas a codependência foi instalada no momento em que meu ente querido começou a usar as drogas? Não. Essa codependência, ela vem lá de trás. Às vezes, ela já é instalada na infância ou na adolescência. O que acontece? Na primeira infância, a gente, né, tem aquela fase da infância de brincar, de viver, né, a infância. E se nesse momento, né, por uma razão qualquer, a criança teve que cuidar dos irmãos. Há casos em que, às vezes, o irmão mais velho cuida do irmão mais novo, né? Quando a família é numerosa, às vezes um vai cuidando do outro, ou às vezes começam a ter obrigações muito cedo, começa a desempenhar papéis que não é da sua faixa etária, ou seja, então começa a ter aí um papel de cuidador que não é o momento. Então, nesse momento, pode ser que comece a instalar a codependência. Vimos também a troca de papéis, né? Às vezes, numa determinada família, a irmã precisa desempenhar o papel da mãe, cuidar dos irmãos, ou cuidar da casa, e começa ali a desempenhar vários papéis que não está, né, não está no momento correto de ser
de ser desempenhado. Então, instala aí a codependência. Às vezes a gente percebe aquela pessoa muito que quer fazer tudo, né? O Amor Exigente tem uma frase que eu gosto sempre de usar, que, assim, atrás de um estressado tem sempre folgado. Às vezes aquela pessoa que abraça tudo, quer fazer tudo, quer ajudar, né, o colega de trabalho nas obrigações, às vezes na família tem aquela pessoa que tem um problema, corre, já fulano de tal resolve. Então, essa pessoa pode ser, não que isso seja necessariamente, assim, todo mundo que é prestativo é um codependente, não é assim. Pode ser que essa pessoa já desempenhou essa codependência lá atrás, né? Já foi instalada essa codependência. Então, quando a gente pensa que eu sou codependente no momento em que meu ente querido começou a usar as drogas, não. Esses são padrões aprendidos que a gente aprende, né, lá atrás, lá na nossa vida, que a gente, na nossa vida, lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência. E como fazer para sair desse papel, né, de codependente às vezes? Mudar os hábitos, por exemplo, quando você percebe que você é um codependente, então, vou passar. O que é o codependente? O codependente é aquele cuidador, ele cuida do outro, ele cuida do ente querido que está nas drogas, ele cuida não só nas drogas ou qualquer outro problema, né? Ele tem aquele papel de cuidador. Então, para sair desse papel de codependente, é necessário, né, buscar, né, lá atrás essa questão toda que você vivenciou, reconhecer, aceitar a situação, né, não que vá falar, nossa, eu fui explorada, minha mãe me explorou quando eu era criança, quando eu era adolescente, não nessa questão de punir os nossos pais ou aquelas pessoas que cuidavam da gente, mas para reconhecer, né? Reconhecer e ressignificar a sua vida atual, ou seja, começar a se cuidar, começar a se perceber. E tudo isso começa com autocuidado, ou seja, o codependente está sempre cuidando do outro, começar a se cuidar, mas se cuidar e com uma ressignificação. Aceitar, né? Reconhecer, aceitar e ressignificar. Reconhecer toda aquela trajetória que ela teve, porque foi naquele momento que ela precisava vivenciar tudo aquilo. Eram as ferramentas que ela tinha naquela época. E hoje ela tem outras ferramentas, ela tem outras informações que pode sair desse processo de codependência. Não é simplesmente, eu sou codependente, eu vou parar de ser codependente. Não, que movimento que eu vou fazer para sair dessa codependência, né? Então, é muito importante reconhecer, aceitar e ressignificar esse processo lá atrás dos padrões aprendidos, né? Reconhecer sua criança interna, revisitar essa criança interna, quais foram a trajetória que ela teve, né? E ressignificar nos momentos atuais. O que eu posso fazer hoje, né? Não só negar, porque se ficar na negação, não resolve, né? E a outra abordagem muito indicada na psicoterapia é a abordagem cognitiva comportamental. Porque o dependente químico, com a dependência química, os comportamentos aprendidos e mantidos através de reforços positivos e negativos, né? Inclusive das interações familiares. Então, com a abordagem cognitiva comportamental, esses comportamentos serão identificados
e analisados e reaprendidos, né? E dessa forma vão ser combatidos. Deixa eu tomar uma água. Então, aquele comportamento que o dependente químico tinha inadequado, ele vai começar a reaprender o que vai colocar no lugar desse comportamento que ele tinha. E o codependente também, ele vai analisar os seus comportamentos e vai reaprender os seus comportamentos. Então, são essas abordagens muito indicadas para trabalhar tanto com o dependente químico quanto com a codependência. A sistêmica, porque precisa trabalhar o sistema familiar, né? Não é só o codependente ou não é só o dependente químico. Tá? E quais são as estratégias usadas na psicoterapia? Primeiro, a psicoeducação. Aí vai explicar, né, o que é a dependência química, tanto para o codependente como para o dependente químico, tanto para o adicto, as causas da dependência química, o que são comorbidades, né, psiquiátricas e o que são fatores de risco e de proteção. Aqui, quando a gente fala em comorbidades, como eu havia falado, a codependência não é considerada uma doença, mas com a codependência aparecem aí as doenças, porque a pessoa começa a não se cuidar e vem, né, as tristezas e muitas outras doenças podem aparecer por conta de não se cuidar. E também trabalhamos o treinamento de habilidades sociais, que é assertividade, ou seja, a partir desse momento vou buscar ser mais assertivas, expressar os sentimentos, né? Habilidades de fazer e receber críticas, é muito importante isso quando vai se trabalhar com o codependente e com o dependente químico, o manejo da raiva, né? E o aumento das atividades prazerosas, ou seja, o que eu vou fazer, porque às vezes quando o codependente sai da drogadição, aliás, quando o dependente sai, né, o dependente químico sai da drogadição, o codependente se sente sem fazer nada, porque a vida dele era cuidar da vida daquela pessoa, agora ela está bem. Se o codependente não se cuidar, ele vai até boicotar o tratamento do adicto. Para quê? Isso é inconsciente, gente. Isso é a nível inconsciente. Não é que ele vai pensar, eu vou lá, vou atrapalhar o tratamento do fulano porque eu preciso voltar a cuidar dele. Isso é a nível inconsciente que aparece. Então, ele começa se ele não se cuidar, ele pode até boicotar, né, o tratamento. Por isso é que é necessário um tratamento sistêmico. E aumento aí das atividades prazerosas, tanto para o dependente químico quanto para o codependente, ou seja, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, né? Buscar se cuidar da saúde, cuidar da aparência física, cuidar do mental, né? Também da saúde mental é muito importante. Então, definição de assertividade é reconhecer seu direito de decidir o que fazer em vez de ceder às expectativas ou solicitações de outras pessoas, além de reconhecer o direito dos demais. Você tem o direito de expressar sua opinião, falar sobre seus sentimentos, pedir os outros que mudem algo que te afete, aceitar
ou recusar qualquer coisa que te digam ou que peçam. Né? E um papel aí muito importante que às vezes a gente percebe a diferença da mãe, da esposa, né, na vida aí do codependente, porque, como nós já falamos, a mulher, né, tem essa, culturalmente, esse papel de cuidadora. Então, a mãe, ela sofre mais porque ela está ali, né? Desde que a criança nasceu, ela está ali amamentando. Então, houve essa emoção, né? Essa saúde entre os dois, cria um vínculo muito, muito grande. Então, por que às vezes a mãe e a esposa sofrem muito talvez até mais complicado no tratamento da dependência química, por causa dessa ligação que existe, né, o papel da mulher. Não que os homens, né, não sofram também com problema da adicção, mas a mulher codependente tem, né, essa questão aí que desde de, de cedo, ela está no papel de cuidadora, ela é a mãe que alimenta, ela é a mãe que educa mais, né? Que o pai é o quê? O pai é o provedor, o pai, ele está ali mais para prover, não que o pai não está ali para educar também, mas culturalmente esse é o papel da mulher, né? Então por isso que a mãe tem um papel às vezes mais acentuado aí na codependência. E as dicas, né, de assertividade: sempre pensar antes de falar, planeje o melhor jeito de falar, mostre vontade de ser compreensivo, né? Insista e treine. Treine sempre assertividade. O ideal é sempre pensar aquelas questões que você queria falar, né, e não falou. Treine sempre isso. E aqui, né, para a gente terminar, deixo aqui essa frase, assim: sempre há uma saída. Por mais difícil que esteja a situação, né, que a família esteja passando por um problema, não só pela questão das drogas, mas qualquer outro problema, é sempre buscar ajuda. Busque ajuda, porque sozinho é difícil. E o Amor Exigente está aí sempre de portas abertas, sempre para acolher, né, receber todos que precisam da melhor maneira possível, com muito carinho. E é isso, estamos aí para acolher vocês, certo? Aí, Ângela, se você quiser minimizar aí o seu slide, né, para você voltar. Tá. Uhum. Muito bom, Ângela. Obrigado. Nós agradecemos aí o tema que você escolheu, de suma importância para todos nós que lutamos aí com a dependência, né? Isso. Espero que tenha atingido o objetivo. Então, agora nós vamos, né, liberar os links da partilha no WhatsApp e vamos fazer, então, para a gente encerrar a prece, a oração da serenidade? Vamos sim. Uhum. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu seguro minha mão na sua. Eu seguro minha mão na sua. Uno meu coração ao seu. Uno meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer aquilo. Para que juntos possamos fazer aquilo. Que sozinho eu não consigo. Que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor. Concedei-me, Senhor. A serenidade necessária. A serenidade necessária. Para aceitar as coisas que não posso modificar. Para aceitar as coisas que eu não posso modificar.
coragem para modificar aquelas que posso coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Força, fé e alegria. Então é isso, Ângela, nós agradecemos e até o próximo estudo, né? Até a próxima. Desejamos aí uma ótima partilha para todos vocês. Obrigada, Marcos, uma boa partilha para todos nós e até mais. Boa tarde, pessoal. Até.